Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 3 horas, hora da misericórdia, dessa primeira sexta-feira da Quaresma 2024, em que nos reunimos como paróquia virtual para aprender sobre a oração segundo os grandes mestres espirituais. Começamos hoje com Santo Agostinho de Hipona, bispo e doutor da Igreja. Deus abençoe a todos que estão entrando. Eu vou desligar os comentários daqui a pouco, mas convido a você que que é membro da Confraria da Paixão e que tem este livro, que é o nosso próprio da Confraria, o anual, na página 25, a oração das 3 da tarde, a oração da Paixão de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu, Jesus Cristo, que para remir o mundo quisestes nascer passível e mortal, ser circuncidado, reprovado pelos judeus, traído com um beijo pelo traidor Judas, como inocente cordeiro amarrado e arrastado com opróbrio aos tribunais de Anás e Caifás, Pilatos e Herodes. Quiseste ser acusado por falsas testemunhas, dilacerado com açoites, coroado de espinho, esbofeteado, ferido, com uma cana, cuspido, vendido por escárnio, coberto de opróbrios e finalmente despido, pregado na cruz com cravos e nela levantado entre 2 ladrões, saciado de fel e vinagre e transpassado com uma lança, e assim consumar a grande obra da nossa redenção. Ó piedosíssimo Redentor, por estas terríveis penas padecidas por meus pecados, nas quais vou meditando por vossa santa cruz e dolorosa morte, livrai-me das penas do inferno e dignai-vos conduzir-me ao paraíso, onde conduzistes o ladrão arrependido e crucificado convosco. Ó meu Jesus, que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem. O tema a ser tratado, você sabe que eu estudo Santo Agostinho desde o TCC da filosofia, lá em Curitiba, na PUC do Paraná. E fiz agora meu segundo mestrado em 2021, foi a conclusão do meu segundo mestrado. Eu tenho um primeiro mestrado em teologia, também sobre Santo Agostinho, e agora em filosofia, abordando os aspectos filosóficos da obra, das primeiras obras, dos primeiros textos de Santo Agostinho. Então, assim, falar sobre a oração em Santo Agostinho é uma aventura em 1 hora que não tem cabimento. Não caberia em 1 hora. Contudo, trata-se de um resumo, né? E de apontamentos que, na minha opinião, são importantes para que você possa ter uma introdução à vida de oração na perspectiva de Santo Agostinho. O texto que eu usarei por base é um texto da Rebecca Weaver, uma grande estudiosa de Santo Agostinho ligada aos padres agostinianos dos Estados Unidos. E o texto dela sobre a oração, que está naquele dicionário sobre Santo Agostinho. Aqui eu tenho ali, na edição italiana, aquele grosso. Tá aqui, exatamente. Os tópicos, nós vamos seguir mais ou menos o que a autora propõe nesse verbete sobre a oração, a Rebecca Weaver. Contudo, eu faço também as minhas próprias considerações naquilo que eu acho que seja o mais importante, ok? Eu vou então desligar os comentários e peço que vocês chamem, não é, outras pessoas para participarem, não é, dessa live. Desativar comentários.
e nós possamos assim fazer um momento de oração às 3 da tarde profundo. Claro que ficará gravado aqui e a qualquer hora durante essa semana, de hoje até sexta-feira que vem, todos podem voltar a pensar no assunto, a meditar novamente e a apresentar, mandar para outras pessoas. Esse é o nosso intuito. Muito bem. Grande Agostinho, bispo de Hipona, não nasceu santo, né? Então todo mundo sabe que a história pregressa de Santo Agostinho não era uma história assim exemplar. Mas muitas vezes se exagera, viu, no que se fala da vida depravada de Santo Agostinho. Não era nenhum depravado, não. Para a época dele, até que ele era um moço muito, muito comedido. Ele nasceu em 354, numa cidadezinha chamada Tagaste, onde hoje seria a Argélia, e morreu no ano de 430, numa cidade chamada Hipona, Hippo-Régios, que também fica na mesma região, no norte da África. Portanto, na segunda metade do século IV e primeira metade do século V. Esse é o ambiente, não é? O final do Império Romano, o momento em que o Império Romano está caminhando para o seu fim. A igreja já não é mais perseguida pelo Estado, né? Nós estamos naquela passagem de Constantino para uma igreja estabelecida, tanto que Santo Agostinho nasce em um lar com uma mãe católica, com uma mãe cristã, Santa Mônica, e um pai chamado Patrício, que não era cristão. E daí já começa a divisão no próprio coração de Santo Agostinho. A mãe rezará por ele durante 30 longos anos, e quando ele vai para Cartago estudar, ele se forma como professor de retórica. Não ganha bem na África, vai tentar a vida como tantas pessoas fazem na metrópole, no centro de tudo, que era Roma, e de Roma para Milão, que era a capital na época onde o imperador morava. Em Milão é que ele vai ter de fato contato com a fé católica. Até então, Agostinho ele viajava, ele passeava espiritualmente entre uma espécie de agnosticismo, de uma descrença ou de uma crença vaga. Passou uma época frequentando a seita dos maniqueus, que era uma seita que misturava elementos orientais com elementos cristãos, mas não se encontra nessa seita, até que, ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, então ele encontra uma razoabilidade na fé cristã. Porque o que ele tinha de entendimento da fé católica, da fé cristã, parecia para ele, que era um professor de filosofia, que era um letrado, uma religião de pobres, de gente da ralé, de gente intelectualmente limitada. A mãe era apenas uma pessoa muito simples, né, que tinha uma fé muito mais devocional do que racional. Mas ouvindo as pregações de Santo Ambrósio em Milão, ele compreendeu como a filosofia, principalmente a filosofia platônica, o neoplatonismo, podia ser utilizado como um mecanismo para acessar a fé. Ou seja, a fé e a razão podem caminhar juntas, e caminhavam juntas na pregação sólida, filosófica, profundamente embasada do bispo de Milão. E aí ele fica encantado com a fé cristã, mas faltava para ele a força, não é, de sair do pecado. Ele vivia com uma mulher, tinha um filho com ela, não era casado, e faltava ali a força para abraçar a fé cristã. Até que, lendo a Escritura, ele dá esse passo que só a graça pode nos dar, de romper com o pecado e caminhar com a graça de Deus como cristão. Ele pede o batismo, é batizado, vive um tempo ainda em Milão, volta para a África e já passa a viver uma vida recolhida em oração e em penitência. É ordenado padre pelo bispo de Hipona e já em seguida é eleito para ser o sucessor do bispo Aurélio. E logo, como bispo de Hipona, se revela a grandeza do seu caráter, da sua pastoral, do seu cuidado e zelo pelo povo. Mas o que a gente
com certeza mais conhece dele, são as obras, que é vastíssima. A obra de Santo Agostinho, assim, são os três grandes intelectuais da igreja, né? São Paulo Apóstolo, Santo Tomás de Aquino e no meio está Santo Agostinho. De modo que, se você ler qualquer autor espiritual, é impossível você não identificar que alguma coisa de Santo Agostinho esse autor espiritual bebeu. Vou te dar um exemplo. Santa Teresa d'Ávila. Você lendo Santo Agostinho e conhecendo um pouco da obra de Santo Agostinho, quando você lê Santa Teresa d'Ávila, você diz, bom, ela, se não leu as obras propriamente de Santo Agostinho, ela tomou contato com quem leu e ensinou para ela muita coisa daquilo que Santo Agostinho havia ensinado sobre a oração. Então, apenas para você ter uma ideia da profundidade do que Santo Agostinho produziu como filosofia, como teologia, especialmente na área da espiritualidade. No entanto, não existe nenhum livro de Santo Agostinho sobre a oração. Santo Agostinho não escreveu propriamente nenhum tratado sobre espiritualidade. Não existe isso. Então, o que existem são textos de Santo Agostinho em que se destaca o tema da oração. Então, por exemplo, as próprias confissões de Santo Agostinho, eu posso lê-las como sendo, as confissões, uma grande prece, uma grande oração. Vou te dar um exemplo. O livro que eu utilizei para o meu mestrado, eu trato de uma única obra de Santo Agostinho, que são os Solilóquios, aqui está a minha dissertação de mestrado, tratando de um único livro de Santo Agostinho. O tema foi A Fé e a Razão como constitutivas da interioridade metafísica nos Solilóquios de Agostinho de Hipona, onde eu proponho que fé e razão se relacionam nesse texto filosófico de Santo Agostinho porque ele sempre parte de uma oração. Então, se você lê os Solilóquios é falando consigo mesmo, né? Eu interiormente falando com a minha própria consciência. Você percebe que antes de Santo Agostinho, de Agostinho falar com a própria razão, ele entra na presença dele mesmo, da interioridade dele, rezando, se propondo a rezar. Então não é um livro sobre oração, os Solilóquios, mas tem um conteúdo de oração, assim como as confissões. Santo Agostinho, ele, nas confissões, aqui é a edição da Paulus e aqui é a edição das Vozes, da editora Vozes. Mas tem as confissões, acho que até a Companhia das Letras tem também uma excelente tradução das confissões. Santo Agostinho começa as confissões dizendo assim, quando ele vai inaugurar o texto. Porque você para pensar o seguinte, né? Muita gente lê as confissões como se fosse uma espécie de biografia, né? De Santo Agostinho contando a vida dele. E na realidade não é bem isso. As confissões, ainda que tenha um caráter biográfico, não é propriamente uma biografia, não é a pessoa contando, uma autobiografia, contando a própria vida. Veja como é que Santo Agostinho começa as confissões, para você entender o que é oração. Ele diz assim: grande és tu, Senhor, e sumamente louvável, grande é a tua força, e a tua sabedoria não tem limite. E quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação, o homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho do seu pecado e com o testemunho de que resistes aos soberbos. E assim, e mesmo assim, quer louvar-te, o homem, esta parcela da tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Para Santo Agostinho, rezar é entrar para dentro de si mesmo, onde eu encontro-me comigo, e encontrando-me comigo, eu encontro-me com uma carência, com um vazio, com uma necessidade, com um desejo. E esse desejo, que não pode ser satisfeito por nenhuma coisa material, por nenhuma pessoa, por nada que existe nesse mundo, só pode ser preenchida por aquele absoluto que a minha alma anseia, que é Deus. E, portanto, quando Agostinho se propõe a confessar, ele está se propondo a reconhecer essa própria limitação, esse desejo de repousar em Deus, e aí, dentro, ele vocar, chamar de dentro, que Deus venha,
E aí, quando Deus vem, ele vê a própria miséria e ele glorifica esse Deus que nos arranca da miséria e nos põe na sua presença. Então, na realidade, as confissões é uma grande oração, em que Santo Agostinho diz assim, mas como é que eu vou louvar a Deus? Como é que eu vou rezar? Se eu falo, Deus já está aqui em mim. Se eu digo alguma coisa e peço alguma coisa, Deus já sabe de tudo. Se eu pensar e imaginar o que poderá ser no futuro, o que eu poderia pedir para Ele no futuro, Ele sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu. Então, o que eu faço se não louvar e bendizer a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida? Então, ele começa desde a infância a glorificar a Deus, que desde o ventre da mãe dele, como diz o profeta Jeremias, já o havia consagrado e escolhido. E aí ele vai fazendo uma memória, uma anamnese de toda a sua história e glorificando a Deus em cada passo da sua vida, inclusive mostrando, confessando os pecados, dizendo, olha como eu era miserável quando eu era criança. Olha como criança é um bicho egoísta que quer tudo para si. Olha como já está ali marcado a marca do pecado original, a marca do egoísmo, a marca da egolatria, né? Da autossatisfação. Depois, na adolescência, os primeiros arrobos carnais, as primeiras más inclinações. Ele vai mostrando quem ele é, a carência que ele tem, a busca para que essa carência seja preenchida pelas coisas e pelas pessoas, pelas circunstâncias e pelas situações, pela inteligência, pelo entendimento, pelo estudo, e nada preenche. Até que, no ápice da sua busca, ele encontra que somente em Deus e na sua graça é que nós encontramos o repouso, é que nós temos resposta. Então, no fundo, as confissões nada mais é a confissão do que uma oração, um louvor a Deus. Então, nós podemos dizer assim, que apesar de Agostinho não ter nenhuma obra sobre a oração, nas obras dele, de um modo geral, você vai sempre encontrar alguma coisa sobre as orações. Então, por exemplo, no comentário que ele faz ao Pai Nosso, no comentário que ele faz ao Sermão da Montanha, nas cartas, isso eu estava falando dos sermões, mas, por exemplo, nos comentários aos Salmos, né? Muita coisa sobre oração. Mas até em obras maiores, como, por exemplo, a Cidade de Deus, você encontra o conceito agostiniano de oração. E é exatamente na Cidade de Deus, no capítulo 11, no número 13, aqui está o texto. Esse texto é da editora Vozes, acho que o mais conhecido, são 2 volumes, esse é o volume 1. Na Cidade de Deus, que é o grande texto clássico. Santo Agostinho diz assim que a oração nada mais é do que a busca da felicidade definitiva, desse descansar em Deus que ele fala nas confissões, em que a alma, o eu, lança-se desejoso de Deus, o único capaz de saciar a felicidade. Oração como desejo. E é exatamente no comentário aos Salmos, se não me engano é o Salmo 37 ou 33, aqui no comentário aos Salmos, que ele vai dizer assim, o teu desejo é a tua oração. O que você deseja é o que você reza. E é verdade. Se eu desejo os bens desse mundo, a minha oração, ou seja, o meu encontro interior comigo mesmo, vai me remeter às coisas, aos bens desse mundo, ao dinheiro, aos bens materiais. É sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu penso, é nisso que eu medito, é nisso que eu mergulho. E cada vez que eu mergulho dentro de mim, ao invés de escapar de mim mesmo, eu me prendo mais ainda ao meu ego e, pior, ancorado nas coisas. Ora, as coisas são efêmeras, as coisas são passageiras, as coisas não são eternas. Então, a nossa alma que é eterna, ela não encontra descanso e nem repouso em nenhum desses bens que acaba sendo o objeto do nosso desejo interior. E aí, a frustração, a decepção, a tristeza. E por isso muitas pessoas desanimam da oração. Porque, na realidade, esse silêncio interior não existe. O interior acaba sendo povoado
por uma série de barulhos, por uma série de gritos que clamam pelo apego das coisas. Ora, se a tua oração é o teu desejo, e o teu desejo são os bens materiais, mas os bens materiais não têm consistência neles mesmos, eles são efêmeros, eles são passageiros, eles se destroem, eles são temporais. Como é que uma alma que é eterna, que deseja a felicidade plena, pode encontrar repouso, pode encontrar descanso no que é passageiro, transitório, efêmero e que vai se acabar? Então aí a pessoa fala com ela mesma, a pessoa só deseja o que não vai lhe causar a plenitude da felicidade, e ela vai estar, né, num eterno retorno dentro dela mesma. E pior quando esse apego são pessoas. Quando a ligação, as coisas decepcionam nelas mesmas, né? Na própria efemeridade delas, né? As pessoas, elas ainda capricham mais, né? Elas têm a capacidade de nos atingir, as pessoas têm a capacidade de nos decepcionar, de nos enganar, de nos iludir. Então, se o teu desejo repousa em pessoas, repousa no aplauso das pessoas, na aprovação das pessoas, no que as pessoas pensam de mim, no que as pessoas imaginam que eu sou, me vejam, me olhem, olha como eu sou bom, sabe, essa carência, né, que acaba nos prendendo, nos amarrando e nos tornando cada vez mais escravos de nós mesmos em relação às pessoas. Outro lugar de decepção, de entristecimento, e isso não é oração. Aí, escuta, então não tem do que rezar, porque eu só conheço pessoas e só conheço coisas. As minhas necessidades para que eu me localize aqui nessa terra passam necessariamente por coisas e pessoas. É a comida, é a roupa, é o carro, é pagar conta, são boletos, é meu filho, é minha filha, meu marido, é minha esposa, são os meus amigos, o pessoal do trabalho. Peço por eles, peço pela saúde deles, peço para que os meus inimigos não me alcancem, como diz a oração de São Jorge, né? Tenho olhos e não me vejam, ouvidos e não me ouçam, tenho boca, mas meu nome não passa na boca deles. Como é que eu vou rezar outro conteúdo que não passe necessariamente pelas coisas sensíveis? Então, esse é o segredo da oração segundo Santo Agostinho. Então, é preciso que a alma seja instruída por um pedagogo. É preciso que a alma seja orientada, porque senão ela se perde. Ela se perde nas coisas e nas pessoas, nas circunstâncias. Ela se perde no efêmero. E quem será o pedagogo da alma para nos ensinar a rezar? O próprio Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo nos ensina a rezar? Em primeiro lugar, por base na Escritura. Aqui, por base na Palavra de Deus. Para que eu não venha a me perder na minha oração, a minha oração precisa ser uma oração baseada na Palavra. Eu não peço outra coisa, eu não desejo outra coisa, senão aquilo que a Palavra de Deus me manda querer, me manda desejar. Então, a oração, tendo por pedagoga, por mestra, a Escritura, me leva a desejar o sumo bem que é Deus. E todas as coisas que eu possa vir a pedir, e por todas as pessoas por quem eu venha a orar, estão submetidas a essa autoridade máxima que a Palavra de Deus apresenta, que seja de conformidade com o bem maior que é Deus. Isso é puro Santo Agostinho. Isso é puro Santo Agostinho. Mas eu não sei ler. Então eu vou prestar atenção nas parábolas, eu vou prestar atenção nos sermões de Nosso Senhor, nos milagres. Eu vou prestar e aprender atenção na oração vocal, o Pai Nosso, Ave Maria, até o Credo serve de oração, não é? Vou decorar um ou outro salmo. Isso era muito comum na Antiguidade e na Idade Média, onde pouquíssimas pessoas eram letradas. Como é que as pessoas rezavam? Por base na Escritura, senão decorando, aprendendo decoração a Palavra de Deus,
aprendendo de coração as orações vocais, as orações decoradas, e aí estendendo-as como itinerário que foca em Deus. Vou lhes dar um exemplo de como é que Santo Agostinho ensinava isso. Quando ele comenta o Pai Nosso, em Mateus, ele diz assim, Santo Agostinho, veja como o Pai Nosso é um itinerário. Aliás, eu tenho um livro sobre isso, nenhuma propaganda aqui. Chama-se Quando Orardes, um comentário ao Pai Nosso. Um livro que eu escrevi há muitos anos atrás, quando eu era ainda recém-formado em teologia. Tinha acabado de tirar o meu primeiro mestrado em teologia. E aí, Santo Agostinho diz assim, nos primeiros 3 pedidos do Pai Nosso, as primeiras 3 petições do Pai Nosso, nós somos orientados para Deus, a adorá-lo, a bendizê-lo, a invocá-lo. E depois, nas outras 4 petições do Pai Nosso, nós somos voltados para as coisas, para as pessoas, para as necessidades, para o próprio pedido de perdão e oferta de perdão aos outros. Veja como o Pai Nosso ensinado como oração perfeita por Nosso Senhor, ela é encontrada na palavra, na Escritura, o itinerário, um caminho pedagógico para que eu deseje aquilo que deve ser desejado, mesmo que esse desejo passe, e provavelmente vai passar, pelas coisas, passe pelas pessoas, pelos indivíduos. Então, não é que eu não peça o pão nosso de cada dia, mas eu sei que o pão nosso de cada dia mais necessário é, em primeiríssimo lugar, a Eucaristia, por exemplo. E que, se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais me será acrescentado. Então, não tem pecado nenhum em pedir a Deus, Senhor, dá-me forças para ganhar o meu pão de cada dia, para ter prosperidade financeira, para conseguir ajudar os mais pobres, para que eu ajude a não faltar na mesa dos meus irmãos o pão cotidiano. Sem nenhum problema. Veja, por quê? Porque a vontade de ter o pão passa necessariamente pelo crivo da Escritura, pelo crivo da Palavra de Deus, passa pelo crivo do Evangelho. Então, a minha mente, o meu coração, a minha alma, ela não se perde, né, no campo das possibilidades, mas ela se concentra dentro de mim, guiada pela Palavra, guiada pelo Espírito, guiada pela Escritura, que é o autor da Escritura, é o Espírito Santo, para o desejo, para desejar aquilo que Deus quer dar a mim. Contudo, veja bem, Santo Agostinho vai dizer que, mesmo guiado a mente, a interioridade, a alma, pela Escritura, pelo Espírito, pela Palavra de Deus, chega um momento, isso ele diz também no comentário aos Salmos, e também em algumas cartas, chega um momento em que a alma ela não sabe mais o que pedir, o que desejar, porque ela só deseja uma coisa, ela só deseja Deus, e ela não sabe como, né, experimentar esse absoluto que é Deus, não sabe nem como dizer. Então Santo Agostinho chama isso de uma douta ignorância, uma douta ignorância. Douta porque eu sei, eu fui instruído pela pedagogia da palavra, eu sei porque eu conheço as Escrituras, eu rezo a partir da Bíblia, eu rezo a partir da Léxio Divina, né? Da leitura da palavra de Deus. Então eu sei, não é que eu não sei, então é uma douta, a minha oração é douta, eu tenho consciência, eu sei qual o caminho que eu devo percorrer, né? Estou aprendendo, inclusive, cada dia aprendo mais. Mas ao mesmo tempo é ignorância, porque no fim eu não dou conta. A mente, ela não vê na inteireza. Como diz o apóstolo Paulo, nós vemos circunscritos a uma janela, não é? A totalidade, a visão total só será nos dada na glória, na beatitude. Então só quando eu passar desse corpo mortal para um corpo glorificado, somente quando eu passar da visão terrena
para a visão celeste, é que de fato todas essas limitações serão superadas. Então, a oração, ela é uma douta ignorância. São Paulo também vai dizer isso, né? Na realidade, Santo Agostinho está comentando São Paulo, quando São Paulo diz assim que nós não sabemos mais o que pedir, e chega uma hora que é necessário que o Espírito Santo peça em nós. E aí, Santo Agostinho vai dizer, é o momento em que, dito o que precisava ser dito, rezado o que precisava ser rezado, desejado o que precisava ser desejado, a mente, a alma, silencia, ela se cala e ela somente deseja. Então, isso precisa ficar claro. Oração é desejo, é vontade aplicada ao objeto correto, ao objeto certo. E o objeto certo do nosso desejo, se não for Deus, tem que ser Deus, não é outra coisa. E aí quando o desejo ele se abisma em Deus, isso também é muito Santa Teresa d'Ávila, né? Aí não tem como você não pensar na transverberação de Santa Teresa, né? A alma ela se abisma em Deus, ou a noite escura dos sentidos de São João da Cruz, a alma se abisma em Deus. Como São Paulo da Cruz, quando meditava a paixão de Cristo, ele dizia que chegava uma hora que a paixão de Cristo era como um oceano sem fim, né? E eu como uma gota de orvalho que cai, imagina, uma gota de orvalho caindo num oceano sem fim. Isso sou eu, dentro da paixão de Cristo, dentro do amor de Deus. A paixão é amor, a paixão de Cristo é a expressão do amor de Deus. A oração é a experiência do amor de Deus. Então eu desejo esse amor. Mas quando eu mergulho, eu me perco nesse amor. Então é uma douta ignorância, porque eu sei, mas no final eu não sei. Que é muito próprio da fé cristã. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus Cristo morre na cruz, mas é o verbo eterno do Pai. Então é isso mesmo, eu sei, mas não sei. E morro porque não morro, diz Santa Teresa d'Ávila, mergulhado nesse abismo de amor que é Deus. E aí o silêncio na oração. Há uma hora em que a mente, a alma se cala em silêncio e repousa em Deus. Isso, veja, isso é Santo Agostinho, quando ele trata da douta ignorância. Porque se você for somente pensar, então, na realidade é um intelectualismo, né? Tem gente que acha que, por exemplo, lê um texto, ele está rezando. Então, estou aqui, o mesmo salmo, né? Não, se aquilo não te leva a abismar-se em Deus e a chegar uma hora em que você se cala, não é oração. Foi só uma repetição de coisa. Então, você tem que estar se abismando, né? Se deixando mergulhar, ou mergulhando, até que você desapareça. É claro que isso é um exercício que os místicos, os grandes místicos da igreja, e os grandes místicos da igreja que são conhecidos por nós, mas tem gente na nossa paróquia que já alcança esse grau de oração, em que a pessoa silencia, consciente da própria ignorância e da grandeza inefável de Deus, e mergulhado nesse amor em que se experimenta Deus na oração, ali a pessoa silencia. E é só a presença de Deus. Então, veja que é esse movimento que Santo Agostinho diz aqui nas Confissões, né? O meu coração, nosso coração estará inquieto, então imagina aqui o coração, ele estará inquieto enquanto ele não repousa em Deus. Então, no momento em que ele repousa em Deus, a palavra já diz, repouso, silêncio. As carmelitas, elas têm isso, né? Elas rezam o ofício, a liturgia das horas, que é uma oração vocal, procurando fazer os salmos com a maior piedade possível, mas depois elas têm 1 hora de oração mental, em que elas estão na capela, diante do sacrário, em profundo silêncio. E a mente, ela deixa de viajar nas imaginações, nas interpretações, no intelectualismo, e a mente simplesmente descansa em Deus. Eu acho que é o que a gente mais precisa no mundo de hoje, né? Nós vivemos numa cultura muito
cheia de imagens, né? Apelativa, né? E a oração não podia ser isso, né? Quer dizer, uma agitação ainda maior da mente, né? E muitas vezes, para algumas pessoas, a oração é isso, né? Dizer coisas, pedir coisas. Veja, por mais que estejam orientadas para Deus, por mais que estejam orientadas pedagogicamente pela Escritura, pelo Espírito Santo, mas se for somente isso, falar, pedir, dizer, corre o risco de se transformar apenas num solilóquio, em que Deus não participa, no qual Deus não participa, numa falação que não dá espaço para Deus imprimir na alma a sua presença e, portanto, te fazer descansar, né? Você sai da oração revigorado, fortalecido, consolado para aquilo que você precisa enfrentar, para a cruz que você precisa carregar, para o milagre que você vai receber, para as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Então, é fundamental que a pessoa aprenda a se calar diante dessa ignorância em que só Deus e o Espírito Santo pode preencher a lacuna falando em nós, né? Depois, uma outra coisa muito importante que Santo Agostinho fala sobre a oração é a disciplina, é ter disciplina na oração. Então, é preciso que a pessoa tenha um itinerário, não é? Diário de oração. Então, oração da manhã, oração antes e depois das refeições, simples, oração da tarde, a meditação do rosário, do Santo Terço, a oração da noite, que seria uma oração em que você começaria pedindo perdão a Deus, fazendo um exame de consciência, depois talvez um salmo, ou se você não pôde ir à missa, o evangelho do dia. Enfim, você tem que ter um itinerário, uma disciplina de oração. Porque se você tem disciplina, mesmo naquele dia que você não está muito a fim de rezar, você por disciplina, você acaba se vendo no dever de rezar. E isso é importante por quê? Porque é a graça de Deus que atua na oração. Acima de tudo, é a graça de Deus que atua na oração. Então, naquele dia que eu estou mais desesperado, que eu estou mais vazio, que eu estou mais abandonado, ou mais atarefado, cheio de coisas para resolver e tal, se eu tenho um tempo com Deus, mesmo que seja assim 5 minutinhos, porque tá muito corrido, aquele tempo é o tempo da graça. Aquele tempo é o tempo do descanso, é o tempo do repouso em Deus. E aí eu preciso ter uma disciplina e um esforço, porque senão serei somente eu batendo de frente com as minhas necessidades. Compreendeu isso? Você vai começar um dia, sei lá, você que é advogado, você que é engenheiro, e você tem um monte de tarefas para aquele dia. É só você que vai dar conta, irmão? Se é só você que vai dar conta, reza um Pai Nosso, Ave Maria e vai. Bora para a briga. Agora, se você tem consciência de que, acima de tudo, é Deus, é a graça de Deus que você precisa, é a ação de Deus que você precisa para dar conta de tudo aquilo que você tem nesse dia, então você vai ter disciplina de estar na presença de Deus, pelo menos alguns minutos na parte da manhã, né? Talvez a missa diária, logo de manhã, ou meio-dia, né? no meio da correria do dia, você para, porque a missa é a oração mais perfeita. Mas sem essa disciplina, ou seja, Santa Teresa d'Ávila, estou adiantando várias coisas, Santa Teresa, né? Porque Santa Teresa é muito agostiniana. Sem essa determinação determinada, que era o que Santa Teresa dizia, não vai, que é a disciplina de Santo Agostinho. Então, disciplina que vai também até na postura, Santo Agostinho vai dizer, do corpo. Mas se você reza à noite deitado, é claro que essa oração não vai render. É claro que você vai acabar dormindo. Então, Santo Agostinho diz assim, às vezes é necessário rezar de joelhos, até para o corpo tomar disciplina. Às vezes é necessário rezar prostrado, né? Quantas vezes eu rezei caído no chão, jogado no chão, porque era a atitude que a minha alma
pedia e que naquela oração eu sentia ser a melhor postura para que a minha oração fosse bem feita a Deus. Então Santo Agostinho vai dizer que até a postura do corpo está no sermão também da montanha em Mateus, no comentário que Santo Agostinho faz do Evangelho de Mateus. E portanto, isso vai para o meu dia a dia. Então, se eu rezo, né, com disciplina, sabendo que o que vai ser feito durante o dia não depende de mim somente, ao contrário, se deixar por minha conta vai dar tudo errado e eu vou colocar o carro na frente dos bois, eu posso ter muito sucesso financeiro, muito sucesso material, mas se for sem Deus não tem perspectiva de vida eterna, não é de verdade para o bem do meu próximo, não é de verdade para o crescimento do reino de Deus. Então eu me ponho na disciplina de rezar com regularidade. Então a regularidade precisa, e a postura, e o texto que eu vou usar, se vai ser a Lexio Divina, a missa diária. Então tudo isso compõe a disciplina. Aí Santo Agostinho diz assim: se essa disciplina existe, nós passamos a orar, a rezar sem cessar, como Jesus mandou. Por quê? Porque isso fica em mim. Lembra que eu falei da impressão? É como um selo, né? Como aquele, sabe, que você, na cera, né? Você, antigamente havia isso, né? O anel do rei ou do juiz, você derretia a cera e você imprimia. Isso é o que Deus faz na alma quando ela reza, quando o desejo da alma dirige-se a Deus, para Deus e repousa em Deus. Deus marca. E aí você passa a rezar o dia, durante o dia. Você está na presença de Deus o tempo todo. Aquele orar sem cessar, porque eu trouxe da oração pessoal. Eu levo da Santa Missa para a minha vida. Não tem como. Eu passo a rezar ininterruptamente. Achei aqui a citação. O comentário aos Salmos, Salmo 37, no número 14. Desses aqui. É o volume 9.1 do comentário aos Salmos, em que Santo Agostinho diz claramente que seu desejo é sua oração. Se seu desejo é contínuo, sua oração é contínua. Então, se eu na oração pessoal, na missa, eu desejo a Deus de tal modo, esse desejo de Deus passa a comportar o meu dia, vai pro meu dia. Então, aquilo que Jesus disse, orar sem cessar, acontece, porque eu saio com esse desejo de Deus constante no meu coração. E aí, meu irmão, não é uma coisa de carola, não. Eu estou no meu trabalho, eu estou desejando Deus, estou desejando o bem do meu irmão, estou desejando a salvação do próximo, estou desejando que as pessoas sejam felizes, estou procurando fazer o bem. Você compreende isso? Vai num crescendo dentro da pessoa. Então, se eu estou tomando uma cerveja com os meus amigos depois do dia de trabalho, num happy hour de sexta-feira, não hoje, na quaresma. Você entendeu? Quer dizer, Deus está ali. Eu estou orando sem cessar, porque o meu desejo é sempre voltado a Deus, é sempre voltado para a salvação do meu irmão, para o bem do meu irmão, para o crescimento dele. Então não tem como não rezar sem cessar. Outra coisa também que ajuda muito esse orar sem cessar é que se eu rezo sem cessar, então uma pessoa me faz o mal, eu já perdoo aqui. Você vê como vai para a vida, né? Um pobre me pede ajuda, eu estendo a mão, eu dou esmola, eu sirvo a igreja, eu dou catecismo, eu venho servir como ministro, eu faço uma leitura na missa. Então, pronto. Eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Você acha que essas pessoas que ajudam na paróquia, elas são o quê? Vagabundas? Elas não têm o que fazer da vida delas? Só você que é ocupado? Só você que tem a vida toda cheia de coisas, de tarefas? Não. Essas pessoas... Aí eu vou dizer uma coisa que você pode achar pesada. Essas pessoas têm um desejo tão grande de Deus que elas encontram no seu dia a dia tempo para Deus, tempo para as pessoas, tempo para a família, tempo para os filhos. Porque ele sabe, a pessoa sabe, a alma sabe, que aquele encontro de amor é também um encontro com Deus. De certo modo, cumprir-se ali, no encontro com os colegas, batendo papo, dando risada, ali o cumprimento do orar sem cessar, pedido por nosso Senhor.
Outra coisa importante, eu acho que assim, eu encerro, né? Eu acho que, inclusive, tenho a impressão que é o mais importante no que diz respeito à oração em Santo Agostinho, é que a oração em Santo Agostinho é essa interioridade afetiva, essa interioridade do coração. Então, essa palavra coração, ela é uma palavra bíblica, mas ela diz respeito, quando se fala coração, ao lugar dos sentidos, ao lugar das decisões, né? Então, a oração como desejo, ela parte de um coração apaixonado por Deus. Você só reza bem se você estiver apaixonado por Deus. Então, claro que tem dia que você está em crise, tem dia que você não está bem, tem dia que você está frio, mas então ali não tem problema. Você fica quietinho diante de Deus. Deus sabe de tudo, eu não preciso dizer nada. Senhor, hoje eu não tenho o que te falar. O Senhor sabe do desejo do meu coração. O Senhor sabe dos sentimentos que agora invadem meu coração. Eu não tenho palavra para descrever. Bom, quando a gente já está bem, a gente consegue dizer. E como é bom poder dizer, né? O que é dito é curado em nós. O que é dito é planejado, né, em nós. Então é muito importante dizer. Lembra? A escritura, a pedagogia, é muito importante dizer o que eu peço, o que eu louvo, o que eu quero, o que eu sonho, e tudo orientado por Deus, pelo Espírito, pela palavra dele. Mas tem hora que você não tem. Você caça palavras e você não encontra. Então, veja, não é aquela dota ignorância, não. Aquela dota ignorância, você rezou e aí você se dá conta que agora é a hora do silêncio. Não. Aqui é outra coisa. Aqui é rezar apenas com o coração. É aquele dia que você não tem palavras. Você reza a liturgia das horas. Nós que somos padres, a gente reza a liturgia das horas. E nenhum salmo fala com você, né? Você lê um salmo hoje, né? Sexta-feira. São todos salmos penitenciais. E você não sente aquela penitência em você. Você não sente aquele arrependimento, aquela contrição. E às vezes nem atrição, nem assim, sabe? Ai meu Deus, que medo de ir para o inferno, então eu tenho que me arrepender. Não, é aquele dia do vazio. Mas o coração ama. E é preciso que o coração diga para Deus desse amor. Então, muitas vezes o namorado, o noivo, o amado, basta que ele esteja do lado da amada para que ela saiba. A simples presença do amado do lado da pessoa que é amante diz tudo, né? Quantas vezes você já não viu isso ou passou por isso, né? Em que você vê lá o casalzinho de namorados, eles não estão dizendo nada um para o outro, mas eles estão de mãos dadas e às vezes nem olhando um para o outro, estão olhando assim para o horizonte, para o vazio, mas só a presença do outro diz todo o sentimento, toda a dor, toda a alegria, enfim. Às vezes não é somente nas horas de dor, não, viu? Às vezes na hora de alegria também. A alegria é tão grande, o regozijo é tão grande, a gratidão é tão imensa que falta palavras. Você não tem o que dizer. Então, é a oração do coração. Lembre que um dos símbolos de Santo Agostinho, inclusive eu coloquei nos meus stories, é ele, Santo Agostinho, segurando um coração pegando fogo na mão, não é? No fundo, muitas pessoas pensam que é o coração de Jesus. Também pode ser interpretado assim. Mas é o coração de Agostinho, que queima de amor. É o coração do cristão, é o meu coração que queima de amor por nosso Senhor. E que ele está inquieto, ele está pegando fogo enquanto ele não repousar em Deus. Enquanto ele não repousar na Santíssima Trindade. Então, a oração do coração, que se inflama, às vezes de dor, de alegria, de gratidão, mas que não encontra palavras para dizer para Deus o que está sendo, o que eu estou sentindo, por onde a minha mente está passando. Não tem, eu não encontro palavras. Então essa oração do coração, inclusive para Santo Agostinho, é uma das orações mais perfeitas, porque no final das contas é o próprio Espírito Santo rezando absolutamente em nós, não é? E esse é o louvor talvez mais perfeito que se possa dar a Deus, quando o coração
ele se alegra naquilo que ele deseja. E o coração deseja Deus, pronto, ali o coração repousa. Às vezes é uma dor, é um sofrimento, mas o coração repousa em Deus. E ali você encontra abrigo, você encontra aconchego. E Santo Agostinho, ainda no Sermão do Monte, no comentário ao Sermão da Montanha, comentando o Evangelho de Mateus, ele diz que esse é o louvor mais perfeito que se pode dar a Deus, né? Essa seria a bem-aventurança mais perfeita que nós poderíamos experimentar aqui nessa terra. Você sabe que lugar muito comum dessa oração do coração? É a missa, né? Em que o padre vai rezando as palavras e você vai rezando mentalmente com o sacerdote, mas não é que aquelas palavras são compreensíveis. É interessante porque antigamente a missa era em latim, hoje ela é em português. Aí tem gente que diz, nossa, grande vantagem, agora a gente entende tudo. A gente nunca entende nada. Não interessa se é em latim ou se é em português. Aquilo tudo é de um mistério, é de uma profundidade que a nossa banalidade, a nossa mesquinharia não atinge. Normalmente não atinge. Quem atinge é o coração. Aí sim, ó, o coração aqui, ó, o símbolo de São Paulo da Cruz. O coração atinge. Então, muitas vezes na missa, você não está ali compreendendo intelectualmente, né? Você está na disciplina da oração, fica em pé, você fica em pé, ajoelha, você ajoelha, responde a missa, tudo. Mas a oração não está sendo feita intelectivamente. Compreende isso? Não é a razão que está comandando, mas o coração, é o sentimento, é o sentido, né, daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado, que está tão além de mim que eu não tenho o que compreender, que eu não tenho o que entender, e esse é o louvor perfeito que eu dou a Deus. A minha incompreensão, a minha incapacidade de alcançar e de atingir o que está sendo feito ali. Bom, isso é uma missa bem participada, né? Imagina uma assembleia inteira, né, rezando com o coração, né? Então, tipo, quando o intelecto não alcança, quando o intelecto não atinge o coração. O coração mergulha. Rapaz, olha, veja essa troca entre fé e razão, o tempo todo, durante a missa inteira. Tem hora que a gente está entendendo, principalmente na hora do sermão, a gente entende alguma coisa, capta. Às vezes não, mas normalmente sim. É a hora que mais o intelecto se desperta. Mas mesmo na homilia, faria um bem tremendo ouvir aquelas palavras, tanto das leituras quanto da pregação do sacerdote, com o coração, né? E deixar o coração inflamar-se daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo rezado. Santo Agostinho tinha muita dificuldade com assembleias frias, né? Aliás, isso é uma das características de Santo Agostinho. Ele foi um grande pregador, assim como o pai espiritual Santo Ambrósio era um grande pregador. Santo Agostinho também foi um grande pregador. E ele era convidado pelas igrejas da região do norte da África para ir pregar. E se dizia isso, né? Existe uma carta que ele troca com o bispo de Cartago. O bispo de Cartago convida-o para a festa do padroeiro da cidade de Cartago. E o problema era que ele queria que Santo Agostinho fosse para fazer uma pregação, porque Cartago era uma cidade portuária, e os marinheiros desrespeitavam os dias santos, não tinham, eram impenitentes, enfim. E que ele queria que na festa do patrono estaria todo mundo ali da cidade ouvindo, que ele conseguisse tocar o coração daquelas pessoas para que elas mudassem de vida. Santo Agostinho responde essa carta dizendo que ele vai, e depois inclusive existe o sermão dessa missa. E nessa troca de correspondência está aí uma dessas expressões, que de fato o Senhor, pelo seu Espírito, incita os corações através da pregação, através do Evangelho. Mas se o coração não estiver aberto para acolher essa palavra, e não se deixar tocar, e não se deixar comover por essa palavra, é pérola jogada a porco, entendeu? É entrar por um ouvido e sair pelo outro. É o sermão da semente.
Um cai à beira do caminho, outro cai em terreno pedregoso, outro cai no meio dos abrolhos, no meio dos espinhos. Se não encontra um terreno bom, ou seja, pelo menos a boa vontade, não é, de se aquietar e deixar Deus falar, de não colocar empecilhos para a palavra de Deus, então distrações e tal. Claro que distrações, inclusive Santo Agostinho fala muito sobre isso, sobre as distrações. Elas serão sempre uma luta. Quando a gente for falar de Santa Teresa d'Ávila, oração para os principiantes semana que vem, nós vamos tratar sobre isso, sobre a questão da distração. Mas se há um coração aberto, o mínimo que a palavra de Deus esquentar o coração, ungir o coração, aquietar o coração, tranquilizar o coração, Deus já faz a obra. Eu digo isso aqui para as mães. Às vezes as mães vêm com criança, elas falam: ai, padre, eu quase não consigo prestar atenção na missa. E eu digo: olha, a missa de uma mãe com criança pequena não é igual à missa da moça solteira, da senhora que já criou os filhos. Mas um pouco que a palavra de Deus conseguir inflamar o teu coração é suficiente. É o que Deus precisa para Ele fazer o que Ele precisa na sua vida. Então a gente não precisa estar preocupado achando que somos nós que fazemos, né? Então não adianta você chamar Santo Agostinho para pregar para os marinheiros achando que vai tudo ser resolvido porque é Agostinho, o grande pregador, que vai pregar. Não. Se a pessoa não tiver com o coração aberto, mesmo que Jesus, né, ressuscite, aliás, que Jesus ressuscite, que Jesus ressuscitado apareça para a pessoa, ela não vai acreditar. Aliás, é isso que está lá na parábola do rico e do pobre Lázaro, né? Manda que os meus irmãos vão lá para dizer para eles mudarem de vida, porque senão eles vão vir para esse lugar de tormento. E aí Abraão diz: não, eles têm os profetas, nem que um morto ressuscitar eles não vão acreditar. E o morto ressuscitou. Esse morto é Jesus de Nazaré. Então a oração é uma disposição, não é, para que o coração seja inflamado, né, pela presença de Deus. Então, você dispõe o coração para ser inflamado pela presença de Deus. Então era isso, que se deixar, a gente vai embora aqui, porque na realidade a gente fez um passeio sobre a oração em Santo Agostinho, mas quanta coisa profunda aqui, quantas citações que você agora tem como disponibilidade, como sugestão para que na sua disponibilidade você vá atrás. Claro que eu tenho certeza que há muitas perguntas, muitas dúvidas, e aí o que eu estou pensando em fazer? Eu falo, pensando em fazer o seguinte, que vocês mandem essas dúvidas no direct, né? E aí eu vou fazer uma seleção e posso abrir uma live, que não vai ficar gravada, uma live. Aí durante a semana, tipo terça-feira, né, ou quinta-feira, antes dessa daqui, ou talvez na segunda, não sei, um dia aí, abro e respondo as perguntas. Aí deixo aí gravado por um dia, 2, e depois a gente apaga, para que fique somente essas, né, as palestras propriamente. Obrigado aí ao pessoal que está dizendo que foi muito bom. Santo Agostinho, olha, eu estudo Santo Agostinho há mais de 30 anos. Eu não dou conta. Eu não dou conta. É muito profundo. É tudo muito bonito. E é tudo muito profundo. Então, às vezes, vocês falam assim: nossa, como o padre ele prega bem, ele sabe fala umas coisas interessantes. Menino, 90% é Santo Agostinho. Então, Deus abençoe a todos aí. A Bruna, que está lá no Espírito Santo, que esteve aqui com os filhos esse dia. Eu não consegui ver seu esposo, mas mande um abraço para ele, Bruna. Cristina, Fátima também gostou. Então, semana que vem será Santa Teresa d'Ávila, a grande Teresa de Ávila. E nós vamos pegar, não dá, ou outra pessoa que é impossível você tratar a oração de Santa Teresa d'Ávila numa hora. Quer dizer, brincar com Santa Teresa, né? Então, não, sejamos modestos, né?
Então, nós vamos tratar do assunto, um assunto específico, né? Que é a oração dos principiantes. Estou começando a ter vida de oração. O que eu preciso saber? Meu irmão, aqui um abraço aqui para os Emirados Árabes. Deus abençoe, meu irmão. Eita, que saudade. Um beijo no seu coração, meu irmão, aí nas Arábias. Então eu estava dizendo o seguinte, que acontece com Santa Teresa o mesmo que acontece com Santo Agostinho. Santo Agostinho é por causa da profundidade e da extensão. A obra de Santo Agostinho é uma coisa que não acaba mais. Se você viver uma vida inteira estudando Agostinho, você não vai dar conta de ter lido o que Santo Agostinho escreveu. Que dirá de ter estudado. Você escolhe um livro, 2 livros de Santo Agostinho para poder ser especialista, porque olhe lá. Então, assim, é incomparável a profundidade. Santa Teresa é a mesma coisa. Então, nós vamos pegar um assunto específico, tomar um assunto específico de Santa Teresa e tratar. Esse assunto específico está no Castelo Interior, segundo capítulo. Obrigado, tia Carminha, sua bênção. Tia Carminha, diretamente de Chechel, provando que Chechel existe. E várias pessoas que têm ido a Pernambuco têm passado em Chechel. Publique, se possível, as citações dos livros. Então, eu citei várias citações. Eu citei várias citações, é ótimo. Eu fiz várias citações. Mas eu acredito assim que o texto do dicionário de Santo Agostinho, da Rebecca Weaver, esse texto é que é fundamental. Porque aí você tem lá todas as citações de onde aparece em Agostinho, ou não é tudo, mas onde aparecem os lugares mais importantes sobre a oração. Mas se eu tivesse que recomendar um livro de Santo Agostinho para quem quer aprender a rezar com ele, então teria que vê-lo rezar, teria que ouvi-lo rezando. E vê-lo rezar e ouvi-lo rezando seria ler as Confissões. Essa edição aqui da Paulus, tem a edição da Vozes, mas tem várias edições das Confissões. Aí você vai aprender sobre a vida de Agostinho, você vai vê-lo, dar testemunho do que Deus fez na vida dele, quem era ele e como ele ficou. Padre, estou aqui no Canadá e matando saudade dos seus ensinamentos. Ô, Janete, Deus te abençoe, um abraço aí. Nós temos uma comunidade de brasileiros grande no Canadá, inclusive alguns amigos meus. Minas Gerais, um abraço aí para os mineiros que estão participando. Sim, tem as Confissões das 2 edições. Bênção para Carapicuíba, para todos os nossos amigos aí de Carapicuíba. E foi uma alegria. Olha, tá vendo? Voltamos, nos reencontramos. Né? Tanta gente que só me encontra aqui pelas lives. O pessoal cobra muito, né? Mas nós chegamos aqui a 260 pessoas, 270 pessoas ao vivo, né? Teve pico aqui de quase 300 pessoas ao vivo. 3 horas da tarde, muito bacana, né? Agora eu só pediria uma coisa. Multiplique, exatamente, Letícia, Rebecca Weaver. Multiplique, tá bom? Essa live. Mandando para as pessoas, né? Rio das Ostras, um abraço. Osasco, o pessoal de Osasco também assistindo aqui a nossa live. Vocês viram que voltou a bombar na internet uma palestra minha, aliás, uma homilia minha feita há 3 anos atrás, né? Sobre a campanha da fraternidade. Então pegaram somente um trecho em que eu falo pesado contra a teologia da libertação. Todo mundo sabe que eu sou contra mesmo essa teologia da libertação de cunho marxista. Mas eu ganhei muitos seguidores. Muita gente que não me conhecia e que viu esse trecho que eu não autorizei. Eu não autorizei. E acho que é muito ruim porque fica somente uma parte, né? Fica somente um pedaço, tira totalmente do contexto. Mas eu ganhei muitos seguidores. Então sejam muito bem-vindos os novos seguidores, as pessoas que passam a seguir esse canal. E as lives acontecem, elas não são tão constantes quanto o pessoal aí gostaria, mas é um esforço da minha parte, porque eu também não me sinto muito à vontade nesse mecanismo, né? Mas hoje em dia, olha, o que eu vou atingir de pessoas por esse meio de comunicação, jamais eu atingiria se eu desse uma palestra aqui na paróquia, né?
Por mais pessoas que... a pessoa está falando assim que teve uma que tem mais de 10 mil compartilhamentos. Amigo, lá naquele canal no YouTube tem 1 milhão e tantos mil de visualizações. Somando tudo, um amigo meu falou, entre as outras páginas, passa de 3 milhões nesses 2 anos, desde 2021 para cá. Ai, Jesus, a gente fica conhecido por alguma coisa que cada um fez a sua interpretação daquilo que eu falei, né? É a vida. Depois a gente fizemos um encontro com o padre Douglas Pinheiro, lembra? Para poder esclarecer ainda mais e melhor sobre a campanha da fraternidade daquele ano. Mas é a vida, né? Estamos sempre sujeitos a interpretações. Nós estamos na era das interpretações, das narrativas. Isso é que é. Tá bom? Eu agradeço então e vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para terminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. E por intercessão do grande bispo de Hipona, Santo Agostinho, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Teve gente que disse que aquilo ali foi inteligência... Não, filha, não foi inteligência artificial, não, foi eu mesmo. Foi eu que preguei daquele jeito mesmo. Que só temos ali um pedacinho, né? Não consigo mais... O que foi que eu... Bom, enfim. Obrigado aí por tudo. Que Deus abençoe a todos. E nos vemos então sexta-feira que vem. Tá bom? Tchau. Deus abençoe. Vou deixar gravado aqui. Tomara que dê certo.